dia, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a revisão sobre concordância verbal e nominal. A teoria se encontra nas páginas 12 a 20 da apostila. Então, a concordância nominal. A regra geral diz: o adjetivo deve concordar em gênero e número com o substantivo. Agora, nós temos algumas exceções à regra ou algumas regrinhas mais aprofundadas. Vamos a elas. Quando o verbo ser acompanha um adjetivo. Em construções nas quais o verbo ser esteja acompanhado de um adjetivo, se o sujeito dessa oração for antecedido por um determinante, como um artigo, por exemplo, o verbo e o adjetivo concordam com ele. Se o sujeito não for antecedido por nenhum determinante, o verbo e o adjetivo ficam invariáveis, ou seja, não mudam. Quando se trata de palavras que podem ser adjetivas ou adverbiais. Se uma palavra tem função de adjetivo, ela concorda com o substantivo ao qual está vinculada. Se uma palavra tem função de advérbio, ela fica invariável, porque o advérbio não muda. Quando um adjetivo qualifica ao mesmo tempo mais de um substantivo. No caso de adjetivo que aparece depois dos substantivos, adjetivo posposto, há duas possibilidades. O adjetivo fica no plural, então, blusa e saia vermelhas. Ou o adjetivo concorda com o substantivo que está mais próximo dele, blusa e saia vermelha. No caso do adjetivo que aparece antes dos substantivos, o adjetivo anteposto, ele concorda com o substantivo que está mais próximo dele. Aí ele não vai pro plural. Enrosquei. Por exemplo, era uma péssima hora e lugar. Quando se usam as palavras obrigado, anexo, mesmo e próprio? Algumas palavras, embora sejam adjetivos, geram confusão quando procuramos estabelecer a concordância. No entanto, trata-se de casos em que também devemos nos guiar pela regra geral, pela qual adjetivos devem concordar em gênero e número com os termos aos quais fazem referência. E quando se usa a palavra só? A palavra só pode ter dois significados, e dependendo deles, enquadra-se em diferentes classes gramaticais. Se o seu sentido for o de sozinho, ela pertence à classe dos adjetivos. Caso signifique somente, ela é advérbio. No primeiro caso, portanto, a palavra só concorda com o termo ao qual se refere. No segundo caso, fica invariável. Nós dois estávamos sós. Sós é sozinhos, então, adjetivo. Vocês só se lembram de mim quando precisam. Só significa somente, então é um advérbio. E a concordância verbal? A regra geral de concordância verbal orienta que o verbo deve concordar com o sujeito, em pessoa e número. Leia os exemplos a seguir. Nós trabalharemos duro para que o nosso objetivo se realize. Eu sou apenas mais um no meio da multidão. Minhas filhas saíram e até agora não retornaram. Então, esta é a regra geral da concordância verbal. E quando um sujeito é composto, é colocado antes do verbo, anteposto ao verbo. Se os núcleos do sujeito forem sinônimos ou apresentarem proximidade quanto ao sentido, por exemplo, o amor e o carinho eram fundamentais àquela criança. O amor e o carinho era fundamental àquela criança. Então, eu posso usar as duas formas, as duas estão corretas. Se houver uma gradação, ascendente ou descendente, nos termos do sujeito, por exemplo, amor, carinho, afeto, simpatia, eram o que aquela menina desejava que alguém sentisse por ela. Amor, carinho, afeto, simpatia, era o que aquela menina desejava que alguém sentisse por ela. Então, se eu tiver uma gradação, ou seja, eu uso vários sinônimos formando uma ordem ou crescente ou decrescente, tanto faz eu usar o verbo no singular quanto no plural.
Se no sujeito houver uma palavra que resuma todos os elementos, ele tem que ficar no singular. Lição de casa, trabalho, avaliação, tudo o deixava preocupado. Por causa do tudo, o verbo fica no singular. E quando o sujeito composto é colocado depois do verbo? O verbo fica no plural. Por exemplo, caíram, o lápis é borracha. O verbo concorda com o termo mais próximo dele. Caiu, o lápis é borracha. Então, ele aceita as duas formas, tanto ele no plural, concordando com os dois, quanto no singular, concordando com o mais próximo. E quando um sujeito composto é formado por pessoas gramaticais diferentes? Se um sujeito for composto por pessoas gramaticais diferentes, a concordância ocorre da seguinte maneira. A primeira pessoa do plural prevalece sobre a segunda, que por sua vez prevalece sobre a terceira. Preste atenção nessa frase. Eu e ela sabemos o que aconteceu. Porque se eu quiser, eu posso trocar eu e ela por nós. Por isso tem que ser usado dessa forma. E quando o sujeito é coletivo? Quando o substantivo coletivo está muito distante do verbo na frase, por exemplo, a turma, mesmo com todas as justificativas, argumentos e explicações, não aceitaram as mudanças que foram feitas na escola. E quando o substantivo estiver acompanhado de uma expressão que o qualifique, esteja no plural. Por exemplo, a turma de alunos se uniram para fazer valer as suas reivindicações. Agora, se o sujeito for coletivo e o verbo estiver próximo, ele fica no singular. Quando o sujeito é formado por nome próprio no plural. Se o nome for antecedido de um artigo, o verbo fica no plural. Por exemplo, os Estados Unidos são um país onde há muita música pop. Apesar de estranho, é o correto. Se o nome não for antecedido de artigo, o verbo fica no singular. Estados Unidos é um país onde há muita música pop. E quando se trata dos verbos dar, bater e soar? Geralmente, para indicar as horas, usamos os verbos dar, bater e soar. Quando isso acontece, tais verbos concordam com a palavra hora, que é considerado o sujeito deles. Veja isso nas frases a seguir. Deram 2 horas e nada de ele chegar. Bateu 1 hora no relógio da sala. Soaram 5 horas. Então, se eu usar a palavra hora, fica no singular o verbo. Se eu usar horas, tem que ir para o plural. Quando há as expressões um dos que e uma das que, o verbo fica no plural. Por exemplo, eu sou um dos que mais gostam de assistir séries. E o verbo também fica no singular. Eu sou uma das que mais gosta de assistir série. Então, as duas formas são aceitas, tanto o singular quanto o plural. E quando há verbo impessoal, ou seja, um verbo que não tem sujeito? Fazer, quando significa tempo transcorrido, fica no singular. Faz 10 anos que não a vejo. Haver, quando significa existir ou tempo passado, também fica no singular. Haverá muitas pessoas na festa, há 2 dias que não o vejo. Os verbos que indicam fenômeno da natureza também ficam no singular. Nevou bastante ontem. Observação. Os verbos impessoais ficam sempre e eternamente na terceira pessoa do singular, ou seja, ele é conjugado na casa do ele. E para nossa aula online, vocês deverão criar no caderno 2 frases de exemplo para cada uma das regras estudadas na revisão. Não vale as frases da apostila, hein, pessoal? Essas frases serão corrigidas durante a aula online, não precisa me mandar foto. Essas são as atividades de hoje. Ai, mas eu não vou ficar dando pausa no vídeo. Não precisa.
Todas as regras que eu falei agora estão na apostila. Então, você pode ir lá na apostila e pegando regra por regra e escrevendo 2 exemplos para cada um, tá bom? Até daqui a pouco!